Olá, bom dia para você. O programa 5watt com as principais notícias sobre o empreendedorismo de nossa região começa agora. Vamos aos destaques da edição de hoje. Um pastel de farinha de milho que vira sozinho na panela. Em Paraibuna, vamos mostrar o trabalho de 4 irmãs que fazem o famoso e centenário pastel do Manezinho. Época de quaresma, época de paçoca caipira. Em Redenção da Serra, o amendoim é torrado na panela de ferro e no fogão a lenha e feito num pilão com mais de 100 anos de história. Época de quaresma, época de chocolate. Em Campos do Jordão, a produção acelera agora e vai até o final da temporada de inverno. Que tal comer um queijo banhado na cachaça? Em Pindamonhangaba, um casal faz queijos artesanais com sabores peculiares. O empreendedorismo ajudando a superar os dramas. Em Taubaté, 2 irmãs se unem para vencer problemas de saúde e abrem empresa para customizar bolsas artesanais. O programa 5watt de hoje começa contando a história de 4 irmãs e um pastel. Verdade, Alexandre, e é o pastel, viu? Talvez o mais famoso do interior paulista. Ele é feito com farinha de milho e ainda por cima vira sozinho na panela. A gente foi até Paraibuna conhecer um pouquinho dessa produção. Aqui, quem põe a mão na massa são essas 4 irmãs, com idades entre 69 e 80 anos. São mais de 800 pastéis por final de semana. Isso quando não tem festa na cidade, porque daí a produção é ainda maior. Terezinha, Bernadette, Maria Aparecida e Maria de Lourdes fazem o pastelzinho desde quando eram crianças, mas a receita veio de seus avós. Acredita-se que eles trouxeram a ideia da Itália há mais de 120 anos. Meus avós faleceram, passou para os meus pais. Meus pais faleceram, passou para a gente, né? E aqui nós estamos até quando Deus quiser, né? E a produção de toda essa massa começa no tacho de madeira, uma mistura de farinha de milho já processada, água quente e um pouquinho de trigo para dar a liga necessária. O trabalho braçal é feito por Terezinha, que recebe ajuda nos finais de semana. Um abre, outro fecha, outro mexe na carne, outro vai arrumando. Daí domingo é aquela luta, né? Daí um vende, outro faz troco, outro frita e todo mundo entra na dança. Montar os pastéis é a parte preferida das irmãs. Aqui é quando elas se reúnem e colocam o papo em dia enquanto trabalham. Contando fofoquinha, né? Sabe, de política, né? Às vezes o prefeito tá fazendo qualquer coisa lá, a gente fala. É assim, essas coisas. E haja conversa, viu? Para fazer toda essa produção, são mais de 10 horas de muito trabalho. São 2 opções de recheio, carne e queijo. Eles já trazem limpinho já do açougue, tudo cortado, né? Os pedaços grandes. Daí a gente cozinha para depois começar a fazer o recheio. A gente moe ela tudo direitinho, depois que tempera para pôr no pastel. Acho que a diferença talvez seja isso do pessoal gostar, né? As irmãs são todas vizinhas. A produção se concentra na casa de Dona Terezinha. Aqui, o cliente entra, compra o pastel do Manezinho e pede para ver ele fritando. Isso porque tem uma curiosidade aí. Ele vira sozinho na panela. Uma unidade custa R$ 3,50. No domingo, muita gente acabava nem assistindo o final da missa para garantir o pastel quentinho. Foi aí que o padre da igreja sugeriu até dar senha para os fiéis.
padre Raimundo falava muito isso na missa, né? Falava assim, ó, vou dar 100 que agora vocês vão correr pro pastelzinho, né? Acabou de a missa, já dei tomar seu café e comer o pastel. Que fofas essas irmãs, hein? E é uma delícia esse pastel do Manezinho, né? Agora vamos uma outra receita tradicional da cultura caipira que ganha destaque nesta época de quaresma. Você tá falando da paçoca, certo? Isso mesmo, Maitê. A produção gera uma renda extra para muitas famílias. Em Redenção da Serra, a paçoca é feita no fogão a lenha e no pilão centenário. Um fogão a lenha antigo e um pilão com mais de 110 anos de história. Mas aqui, a tradicional paçoca caipira é feita pelo Eduardo, de 25 anos. Ele aprendeu a receita com seu avô quando ainda era bem pequeno. Essa paçoca eu comecei a produzir desde criança, com meus avós, acompanhando eles, fazendo paçoca, fazendo doces, tudo. Aí foi passou pelos meus pais. Agora chegou em mim e eu quero continuar passando para meus filhos, netos, todo mundo aprendendo, seguindo a tradição. Eduardo utiliza uma panela de ferro para torrar o amendoim, mas tem que ficar atento para não passar do ponto. A torra do amendoim, você tem que estar preocupado porque se ela passar do ponto vai queimar a paçoca, vai ficar com gosto de queimada a paçoca. E se ela ficar muito branca, tem gente que não gosta, gente que gosta dela mais com um amendoim mais torradinho, mais pretinho. Eu prefiro assim. Na minha família eu sempre aprendi assim. O sabor que lembra a história ganha ainda mais importância nessa época do ano. É na quaresma que o doce é mais procurado e gera uma renda extra para muitas famílias. Depois, as casquinhas são retiradas e o amendoim é peneirado. Com ele mais limpo, é hora de dar sequência na receita. O amendoim é despejado no pilão que já era usado pelos pais de Dona Ana, mãe do Eduardo. Esse pilão, ele veio dos meus bisavós, que foram passados para os meus avós, para o meu pai, e agora o Eduardo é quem faz a paçoca no pilão. Esse pilão, ele é de Jacarandá, tem mais de 110 anos na família, e nós nos reunimos durante a Semana Santa, né, para fazer a paçoca. E aqui é assim, se tem paçoca, tem que ter café fresquinho. Enquanto Eduardo vai para o pilão, a Dona Ana passa aquele cafezinho. A paçoca, feita aqui na roça, é vendida nas tradicionais festas aqui de Redenção da Serra. Paçoca e café, tudo de bom, né? A paçoca é um alimento mais, né, utilizado na Semana Santa, e a gente, com o cafezinho preto, né, que é o café característico para se comer com a paçoca, a gente desfruta daquele sabor maravilhoso do café, da paçoca, e é tudo de bom. Para cada quilo de amendoim, são utilizados 1 quilo de farinha de milho, 1 quilo de farinha de mandioca, 1 quilo de açúcar e sal a gosto. Depois de todos os ingredientes misturados, é hora de voltar a socar o pilão. E aí, é mais 1h30 de muita força no braço. A tonalidade da paçoca tem a ver com o tempo de torra do amendoim. Quanto mais torrado, mais escura ela vai ficar. Depois de pronta, é hora de coar. Nessa época, são produzidos mais de 150 quilos por mês. E agora, a melhor parte dessa reportagem: experimentar a paçoca e ver como ela ficou. Depois de 1h30 do Eduardo socando no pilão. Gente, tá bom demais.
Carol estreou bem aqui no programa, hein? Comendo paçoca caipira e tomando café fresquinho. Que delícia, né? Mas não foi ela que ficou 1h30 no pilão não, hein? Com certeza não. A seguir você vai ver que cresce a produção de chocolate em Campos do Jordão. E ainda a superação de 2 irmãs de Taubaté que customizam bolsas artesanais. Nós voltamos já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho se matricula no Senac. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. Senac, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Já falamos da paçoca aqui no programa de hoje e um outro produto que ganha um ritmo acelerado nesta época é o chocolate. É verdade, Alexandre. E aqui na região, Campos do Jordão se torna a capital do chocolate. Vamos mostrar agora o trabalho artesanal que abastece 5 lojas da Serra da Mantiqueira. Parece até uma linha de produção, mas aqui é tudo feito artesanalmente. E o trabalho aumenta conforme a Páscoa se aproxima. Marina sempre foi apaixonada por chocolate e se rendeu ao encanto do pai na hora de tomar a frente da empresa familiar que existe há mais de 25 anos. Mas foi há apenas 3 anos que a filha assumiu e hoje atua no comando de 5 lojas em Campos do Jordão. Começaram com o meu pai e com a minha mãe, bem no começo, que eles ainda não eram nem casados, a produzir mousse de chocolate. Eles produziam em casa mesmo e saíam vendendo em restaurantes, tanto em Campos do Jordão quanto no Vale inteiro. E daí foi crescendo a demanda e eles decidiram começar a abrir a loja. As lojas elas começaram a revender chocolate, a gente comprava de outros produtores, revendia na loja. E desde 2003, se eu não me engano, a gente abriu a fábrica. Diego é o responsável por toda a produção. O chefe chocolatier explica que para tudo render sem nenhum problema é necessária muita organização. Cada um recebeu a sua função. Você é responsável das trufas, você é o responsável das barras. E agora na alta temporada a gente coloca os funcionários extras, agregando essa turma que já está separada, cada um responsável da sua função. Nesta época do ano, são produzidos e vendidos cerca de 15 mil ovos. Para 2019, estão sendo apresentados 12 tipos diferentes de ovos de Páscoa, entre diet, sem lactose e recheados. Vamos ter 12 tipos de ovos. A gente começa dos tradicionais ao leite branco e meio amargo, que é a demanda maior, e já vai mandando. O setor da embalagem faz toda a embalagem e já manda para as lojas para começar a vender logo semana que vem. A expectativa é que as vendas aumentem em 40%. Aqui na fábrica, a temporada do chocolate vai além da Páscoa. A produção acelera em março e termina em agosto. A expectativa para este ano é produzir mais de 15 toneladas. O fato de trabalhar com isso, com essa minha paixão, já é completamente maravilhoso. E o fato de você, se você for pensar que você está fornecendo felicidade, aquele momento de prazer, porque realmente na hora que você come um chocolate, aquilo tem a capacidade de mudar o seu dia. Então é muito, muito bom mesmo. Olá, empresário! Você já parou para pensar como anda a saúde mental de seus funcionários? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 5 trabalhadores pode sofrer de algum problema de saúde mental, e isso pode impactar diretamente no ambiente de trabalho, causando perda de produtividade, faltas, entre outras situações.
Lembre-se que seu funcionário fica a maior parte do tempo dele na sua empresa. Então, fazer convênios com clínicas e avaliações com profissionais da área é uma boa maneira de ter uma equipe com a mente mais saudável. Outra dica é ter um espaço na empresa chamado de área de descanso, como um local para o café, por exemplo. Muitas corporações já estão investindo em ambientes mais descontraídos, com espaço de relaxamento e atividades fora da rotina das equipes. Recarregar a energia aumenta a produtividade. Siga essas dicas e sucesso a você! Você vai conhecer agora a história de duas irmãs de Taubaté que encontraram no empreendedorismo uma maneira de superar seus problemas de saúde. Alexandre, elas passaram por dias difíceis e hoje customizam bolsas artesanais que são vendidas para todo o país. Coloridas, elegantes e feitas de material sustentável e natural. Desde 2017, as irmãs Cristina e Roberta customizam essas bolsas, fabricadas no Nordeste do Brasil. Quem vê essas peças que estão encantando as mulheres de todo o país, não imagina o drama, a união e a alegria que elas representam. A história dessas bolsas começou em 2016, quando ambas as irmãs tiveram um sério problema de saúde e precisaram ser afastadas de seus trabalhos. Cristina desenvolveu poliangeite, uma doença que inflama pequenos vasos sanguíneos do corpo. Roberta morava em Minas Gerais e veio para ajudá-la. Alguns dias depois, descobriu um câncer de mama. Eu fiquei adoentada e se não tivesse o apoio da minha família, eu não teria suportado isso tudo. E nessa ajuda, ela também ficou com um problema sério. Fazendo exames de rotina, eu descobri um nódulo na mama no final de 2016 e vim para Taubaté para poder fazer os exames, e aqui é que eu descobri de fato que esse nódulo não era benigno e sim maligno. E aí foram 4 cirurgias, foram 4 quimioterapias. As doenças e os tratamentos afastaram as duas de suas profissões. Foi então que elas decidiram se unir ainda mais e resolveram empreender juntas. Empreender juntas porque a gente não podia sair muito para trabalhar. Então vamos trabalhar juntas em casa e com esse espírito criativo de uma e com a facilidade de falar da outra, a gente foi juntando as nossas forças e aí nasceu Sempre Juntas. Era como se eu quisesse ajudá-la no sonho dela e ela me ajudar no meu sonho. O meu sonho era estar com ela, estar próximo da minha família, era desenvolver alguma coisa diferente do meu dia a dia em função da mudança toda que eu sofri por conta do adoecimento. Então, estar em contato com ela e montar Sempre Juntas era trazer algo de novo para mim. A customização das bolsas é feita no próprio apartamento de Cristina. O desenho é no formato desejado pelo cliente. Depois, o forro é costurado na máquina, passado e colocado manualmente no acessório. Agora é hora de caprichar na combinação das cores. Roberta cuida do marketing e das vendas. Atualmente são mais de 200 modelos disponíveis para encomenda. Com a peça pronta, é hora de embalar. Aqui, o capricho é grande. Além das ecobags, sacolas ecológicas que embalam as bolsas, elas acompanham cartões de agradecimento e vão até perfumadas. Os preços variam de R$ 90 a R$ 300. A produção de uma peça leva até 3 semanas, considerando o tamanho e dificuldade do design dos acessórios. Esses desafios é que são a nossa mola de vontade de fazer amanhã mais uma coisa nova, uma coisa diferente, porque o retorno tem sido na mesma ideia. A gente traz um pouco da nossa superação para as mulheres, porque o nosso produto é a bolsa, mas as relações que a gente desenvolve, as conexões que a gente desenvolve com as pessoas que estão nos vendo pelo Instagram, que estão olhando o nosso site, elas sentem isso, que todo mundo tem algum tipo de problema. A diferença é o que você vai fazer com ele. E que força de vontade tem essas irmãs, hein? Com certeza, e as bolsas são lindas. Verdade.
Depois do intervalo, você vai conhecer a produção de um queijo que é feito com cachaça. Não saia daí, nós voltamos já já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. SENAC, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Olá! No Espaço Jurídico de hoje vamos falar sobre cláusula de adesão e acordo coletivo. Dr. Reinaldo, qual a diferença? Muito bem, Carol. A cláusula por adesão é aquela que depende de autorização dos sindicatos, ou seja, patronal e dos empregados. O empresário apresenta o requerimento e o Sincovat, juntamente com o sindicato dos empregados, vai emitir uma certidão autorizando a prática daquela determinada cláusula, como repis, banco de horas, jornadas reduzidas. Todas essas cláusulas dependem da certidão que autoriza a sua prática. Agora, com relação ao acordo coletivo, é novo. Ele foi introduzido na convenção para o empresário possa, eventualmente, implementar a chamada jornada 12/36 ou a semana espanhola. Para essas cláusulas, o acordo coletivo deve ser realizado diretamente e apenas com o sindicato dos empregados. Nesse caso, é feito um requerimento e após aprovado pelo sindicato dos empregados esse acordo, aí sim essa cláusula pode ser implementada. Vamos mostrar agora o trabalho de um casal de Pindamonhangaba. Alexandre, eles fazem queijos artesanais, mas com sabores bem peculiares. Na verdade, Maitê, são 5 sabores diferentes e tem até o queijo banhado na cachaça. O trabalho começa bem cedo. Toda a produção dos queijos é feita com o leite da própria fazenda. Às 6 horas da manhã, as vacas são preparadas para a ordenha. Por dia, são tirados cerca de 130 litros de leite. Felipe e Thalita produzem queijos há 5 anos, mas foi apenas em 2018 que resolveram se profissionalizar e vender o produto. Com o desejo de retornar às origens familiares, o casal mudou completamente sua rotina. Saíram de Fortaleza, Ceará, e resolveram empreender em Pindamonhangaba. Deu aquela vontade de voltar aí, retornar, estar próximo da família e conseguir com o sítio ter o sustento também nosso, né? Então a vontade mesmo era de continuar essa tradição familiar. E dá trabalho fazer queijo, viu? Todo o processo recebe um cuidado extra na hora da extração do leite. Assim que a ordenha termina, se inicia a pasteurização. Aqui, a matéria-prima é aquecida por mais ou menos 20 minutos até alcançar os 74 graus. Na sequência, todo o leite é passado para a queijaria por essa mangueira. Já neste tanque, é controlado a temperatura e o nível de acidez. O queijo dá trabalho, não é um trabalho assim, eu chego, ponho um coalho ali e deixo. Eu tenho que controlar a temperatura, eu tenho que controlar a acidez do leite que chega pra gente, o leite não pode estar muito ácido. Aí, como o Felipe falou, a gente tem que controlar o que a vaca come, porque tem vezes que fica diferente o leite, conforme o tempo. Então, assim, no inverno dá um leite mais gordo, agora no verão dá um leite mais magro. Após esterilizado, o leite recebe uma dose de fermento e coalho e descansa por 40 minutos.
Aos poucos, o líquido vai se transformando em uma massa. Depois é cortado em pequenos cubos para liberar o soro. Quanto mais quadrado, mais consistente o queijo fica. O próximo passo é separar a massa do soro. Para isso, galões e peneiras são utilizados. O produto é colocado em recipientes de 1 kg para receber o último formato e prensado por até 3 vezes para não perder a consistência. O queijo pronto é mergulhado na salmoura por 18 horas. A base dos queijos é igual para todos, mas os sabores chamam a atenção. Aqui, ele recebe banhos de cachaça todos os dias durante 1 mês. Quem come o queijo com cachaça vai sentir o leve sabor da cachaça, ele não é muito forte, porque o álcool ele evapora na maturação. E aí tem um adocicado do melado, como se fosse o melado da cana. Ele é bem gostoso, uma textura bem macia, a massa dele é bem compacta, fica bem saboroso. Já o queijo canário possui esta cor avermelhada. O processo é parecido, mas ao invés da cachaça é feita uma mistura de salmoura e corante de urucum, que dá um sabor único ao produto. Mas a paciência com os queijos vai muito além do que 30 dias. Estes daqui, por exemplo, são os queijos Grana Fideli, mais conhecidos como parmesão. Eles ficam até 6 meses na maturação para estarem prontos para as vendas. Cada um vai atingindo uma característica conforme o passar do tempo. O fermento vai ativando e aí ele vai modificando conforme o tempo a estrutura do queijo. A produção artesanal ela tem essa grande vantagem, né? Você consegue imaginar alguma coisa, um dia você acorda lá e fala, hoje eu quero fazer um queijo diferente. Por mês, são produzidos 200 quilos de queijo. Os preços variam entre R$ 26 e R$ 45 o quilo e são vendidos de acordo com os pedidos. O consumidor hoje ele não quer saber apenas se o produto é bom, o que está escrito dentro do rótulo do produto, né? Ele quer saber também quem está por trás desses alimentos, quem que produz, né? Então a produção artesanal ela dá essas melhores respostas, né? Já estamos entrando no mês de abril e muita expectativa se criou para 2019 com esse novo governo. Após o segundo turno das eleições, o índice de confiança dos investidores, dos empresários e também dos consumidores aumentou, principalmente com as promessas de combate à corrupção e os ajustes fiscais nas contas públicas. No entanto, já se passaram 3 meses e o Brasil parece um carro com gasolina ruim, engasga e não arranca. Está sem potência, andando em marcha lenta para não afogar de vez. O governo não adotou nenhuma postura diferente até o momento, só se fala na reforma da Previdência. Cadê as medidas econômicas para o país crescer? A confiança elevada do empresário é chave para a retomada das contratações. Falta o governo entregar a sua parte, com reformas e reequilíbrio orçamentário. Precisamos de ações que estimulem mais empregos, que estimulem novas linhas de crédito, que fomente novos produtos e tecnologia. Nesse primeiro momento, parece que estão dando mais importância às picuinhas do que realmente pode e deve fazer o país acelerar. E com isso, a confiança indo para o vermelho. E nosso programa de hoje fica por aqui. Todas essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região, você também acompanha no nosso canal de vídeos no YouTube. Acessa lá, já são quase 1.700.000 visualizações. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação. É isso aí, nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau!